Dia a todos, vamos começar o nosso devocional de hoje. Hoje Deus tem outro banquete. Ontem Deus teve um banquete, né? Hoje Deus preparou novamente um banquete para a gente. Vamos juntos estudar a palavra do Senhor no livro de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13. Vamos ler até o capítulo 5, no versículo 11, né? Até o versículo 11 do capítulo 5. Um texto muito rico e traz um assunto muito importante para a gente, que talvez a nossa igreja da nossa época aqui, talvez a nossa igreja tenha perdido esse anseio pela volta de Cristo. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a volta de Cristo, o retorno de Cristo, essa doutrina essencial para o cristianismo, essa doutrina que faz parte tanto da igreja evangélica quanto de todo o cristianismo, né? Todo o cristianismo cerca essa doutrina que é essencial para a gente, né? A doutrina da vinda de Cristo. Vamos ver então lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, onde nós lemos o seguinte texto: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos isso a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. E no capítulo 5, versículo 1 diz: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Até aqui, irmãos, vamos nos aprofundar nesse texto de hoje, para que a gente reflita um pouco sobre esse tema tão importante da doutrina cristã, do cristianismo, que é a volta de Jesus Cristo. Nós temos aqui alguns textos na palavra de Deus que nos falam sobre a vinda de Cristo. Esse é um dos textos importantíssimos que fazem nos entender quais serão os eventos que precederão a vinda de Cristo e os eventos que marcarão a sua volta, no sentido de termos ali o fato em si, né? Então, nós teremos aqui pelo menos três coisas aqui, né? Então, nós vemos
no versículo 16. Dada a ordem, então vamos ver aqui que tem uma ordem, vamos ver também que tem a voz do arcanjo, né? Então esse é o segundo elemento que nós teremos, e o ressoar da trombeta de Deus. Então esse texto tem conexão forte com a Apocalipse, né, onde nós temos as trombetas, e aí nós vemos essa conexão, né, do texto de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses com o Apocalipse, lembrando que Apocalipse foi escrito muito mais tarde. A carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita no começo dos anos 50, talvez ali no ano 51, 52, entre a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo. E nós temos a vinda do Senhor, né, essa simetria entre a vinda do Senhor descrita pelo apóstolo Paulo e também a simetria entre a vinda do Senhor descrita pelo apóstolo João, que foi escrito, Apocalipse foi escrito lá pelos anos 90 já, né? Então, olha só, irmãos, como a Bíblia ela é perfeita em todos os sentidos, né? Ela é completa, né? Deus inspirou homens para que escrevessem a palavra de Deus e inspirou de forma que mantivesse uma simetria, né? Do começo ao fim, ela fala sobre Cristo, ela aponta para Cristo, e nós teremos um evento em que Cristo retornará dos céus. Dada então a ordem, dada o ressoar da trombeta e também a voz do arcanjo, são três elementos aqui que precedem a vinda de Cristo. E quando ele vir então na terra, dada esses três fatos que acontecerão, né? Então vem Jesus Cristo à terra, e aí a Bíblia nos diz aqui nesse texto especificamente que haverá uma ressurreição. Quando Cristo começar a descer dos céus, ele virá para a terra e haverá uma ressurreição, dado o poder de Cristo, né, o poder de Deus que habita na pessoa de Cristo. Então os mortos vão ressuscitar. E nós podemos ver que aqui Paulo faz questão de dizer o seguinte: aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram na fé, eles vão ressuscitar primeiro, né? Então haverá um momento ali em que os túmulos vão se abrir, os ossos vão começar a se juntar, aquela visão de Ezequiel, capítulo 37, né? Da visão do 38, 37, desculpa gente, esqueci agora, né? A visão do vale dos ossos secos, né? 37. Então Ezequiel 37, aquela visão do vale dos ossos secos, os ossos começam a se bater um no outro, de repente começam a se juntar, formar um corpo, aí vem os nervos, vem a musculatura, depois vem a pele sobre esses ossos, e quando menos se espera, esses ossos já se formam corpos e vão formar um exército. Esse exército é formado para adorar ao Senhor, né? Então esse texto lá de Ezequiel capítulo 37, vejamos lá no Antigo Testamento, conectando com o Novo Testamento aqui no ano 50 da era cristã, e depois conectando também com a vinda do Senhor descrita lá em Apocalipse no ano 90. Olha só a integração dos textos que acontecem nas Escrituras Sagradas, e dado o poder que habita em Cristo, esses mortos vão sair dos seus túmulos e ressuscitarão primeiro. O que estava acontecendo, irmãos, naquela época era que muitos cristãos, muitos que haviam se convertido ao cristianismo, eles estavam tristes, porque havia já a crença, né, de que Jesus voltaria. Lá no texto de Atos nós vemos os apóstolos conversando entre si, né, que do mesmo jeito que Cristo subiu aos céus, ele também desceria. Da mesma forma que ele ascendeu aos céus, ele também desceria. Então, de forma gloriosa, de forma anjos servindo, né, e as nuvens cobrindo, aquela forma gloriosa que Cristo
subiu aos céus, ele também desceria. E as pessoas estavam aguardando ansiosamente por isso. E aí também Cristo não deixou pistas de quando seria. Então ele fala assim, vai vir como ladrão, então fiquem espertos aí. E vai passando o tempo, as pessoas foram se entristecendo e os tessalonicenses, né, se entristeceram na sua alma, perderam essa esperança da vinda de Cristo, perderam esse anseio pelo retorno de Cristo e alguns chegaram até a falar assim, já que Cristo vai voltar, então se Cristo vai voltar mesmo, está prestes a voltar, eu não vou fazer mais nada, porque tudo que eu fizer me conduz de alguma forma ao pecado, então eu não vou fazer mais nada, eu não vou me mexer, eu não vou nem trabalhar, né? E as pessoas começaram a ficar ociosas, olha só o que estava acontecendo lá em Tessalônica. Então as pessoas começaram a falar assim, eu não vou sair de casa, eu não vou mais nem comer direito, eu vou só chorar pelos mortos, né, por aqueles que já partiram, porque eu não quero mais pecar, eu não quero mais fazer nada, né, eu quero estar pronto para a vinda de Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui é que eles precisavam se consolar uns aos outros, porque o tempo era indeterminado. Não dava para saber se ia ser hoje ou se vai ser amanhã. Jesus não deixou pistas, ele deixou alguns sinais ali, né, que precederão, mas ele não fala o tempo exato, né? E isso é maravilhoso, porque se a gente soubesse o tempo exato, a gente ia esperar, deixar para a última hora, como todo bom brasileiro, como todo bom ser humano, né? A gente deixaria para a última hora para a gente se preparar para a volta de Cristo. E aí Cristo fala assim, estejam atentos, né? A noite vai vir como o ladrão geralmente vem à noite, quando o pessoal está dormindo, quando menos espera, né? Então, irmãos, vai haver esses três elementos aqui, né? A voz do arcanjo, a ordem e o ressoar da trombeta, e aí os mortos vão ressuscitar primeiro, né? E aí a gente vai se encontrar com Jesus Cristo nos ares, diz aqui a palavra do Senhor, né? Então Cristo virá dos céus, aí vai ter os mortos ressuscitando e a igreja sendo arrebatada. E olha que interessante, aqui é um dos poucos textos da palavra de Deus onde nós vemos a palavra arrebatamento, né? Que nós seremos arrebatados com ele nas nuvens, diz o versículo 17. E o que é essa palavra arrebatamento? Arrebatamento tem o sentido de ser tirado, ser tomado à força, né? Tomado por força de forma abrupta, né? Então algo que foi tomado rapidamente, então algo foi arrebatado, né? Essa palavra arrebatado pode significar, por exemplo, eu tenho essa caneta aqui e aí eu pego ela de forma abrupta, então essa caneta foi arrebatada daqui, tirada desse lugar onde ela está. Então essa palavra arrebatamento ela pode ser usada para vários contextos, né? Mas aqui nós entendemos que o arrebatamento Paulo está se referindo exatamente ao arrebatamento da igreja, onde as pessoas serão retiradas dali de forma abrupta, né? Então as pessoas estarão adorando ao Senhor, estarão comendo, dormindo, fazendo o seu trabalho cotidiano, e aí vai acontecer esse arrebatamento. Então Paulo alerta aos tessalonicenses a que eles não fiquem ociosos, a que eles continuem fazendo aquilo que precisa ser feito, continuem trabalhando. Não precisa ficar, não, agora eu não sei o dia que vai acontecer o arrebatamento, então eu vou parar de fazer todas as minhas coisas, eu vou ficar só recluso, vou ficar ali quietinho, porque tudo que eu fizer pode ser que me conduza ao pecado, então eu não vou fazer mais nada. E aí Paulo está dizendo assim, continuem trabalhando, continuem fazendo todas as suas coisas, afinal o tempo a gente não vai saber, né? Deus não deixou claro qual era o tempo. Outra coisa
que estava acontecendo era que aqueles irmãos estavam chorando muito pela perda dos seus entes queridos, pela perda dos seus próximos, né? E aí Paulo diz também que para eles ficarem tranquilos, porque aqueles que morreram em Cristo vão participar dessa ressurreição. Eles vão estar junto conosco no dia do arrebatamento e juntos nós iremos para perto de Cristo. Amém, irmãos? Então, se você tem essa esperança na ressurreição, comenta aqui embaixo, deixa o seu amém, o seu glória a Deus. Se você acredita que você vai passar pelo arrebatamento, então você acredita e tem fé nessa doutrina essencial para o cristianismo. Essa palavra arrebatamento do grego é harpagesometa, né? Harpagesometa. E essa palavra, como eu expliquei para vocês, significa ser retirado abruptamente. E tem um significado de ser um evento futuro, algo que ainda vai acontecer. E, portanto, né, nós não precisamos nos preocupar, pois o arrebatamento acontecerá em breve. O tempo e a hora a gente não sabe, mas nós precisamos estar espertos, atentos. Fiquem atentos aí, porque logo, logo isso vai acontecer. Agora, as pessoas não precisam ficar preocupadas, não é verdade? Porque a palavra aqui diz que a gente precisa se consolar com esses versículos, né? Com essa palavra. Então essa palavra, na verdade, tem que trazer consolo para os nossos corações e não preocupação. Nós não precisamos nos preocupar, porque Cristo ele vai promover esse arrebatamento e nós estaremos junto com Ele pela graça de Deus, né? Um dia. Irmãos, então se vai vir como o ladrão, será de forma repentina. Nós não sabemos o tempo, não sabemos o dia que o Senhor virá. E o dia do Senhor, como diz aqui no versículo 2, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. O dia do Senhor faz referência ao Antigo Testamento, onde é expressado o dia do Senhor em Isaías, Ezequiel, Joel, Zacarias, enfim, vários profetas profetizaram sobre o dia do Senhor. E o dia do Senhor é um dia de juízo para o povo de Israel. É um dia em que as nossas obras serão julgadas. É o dia em que a nossa vida receberá julgamento quando nós estivermos diante de Deus, né? Então, a palavra no capítulo 4, versículo 17, para o encontro com o Senhor nos ares, esse encontro significa vir à presença de Deus. E quando nós estivermos na presença de Deus, todas as nossas obras serão julgadas. Então nós estaremos diante de Deus e nós seremos julgados por aquilo que nós fizemos, seremos julgados por aquilo que nós não fizemos, tá? Porque se nós deixamos também de fazer algumas coisas, nós seremos julgados por isso, tá bom? Então nós seremos julgados por essas coisas, pelo que fizemos e pelo que não fizemos, e nós também receberemos a presença de Deus de forma eterna. Então Cristo virá e estabelecerá o seu governo de forma eterna aqui na Terra, né? E aí nós temos o período conhecido como o governo milenar de Cristo, que se refere provavelmente a muito tempo, não apenas 1000 anos, mas há muito tempo. Afinal, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, né? Então Deus é atemporal, Ele não está conectado ao nosso tempo cronos. Mas o mais importante, irmãos, é que o que vai acontecer é que muita gente vai falar assim: agora os sinais já passaram, agora a gente está tranquilo, então a gente tem paz e segurança. É nessa hora que Jesus Cristo virá, né? Então o texto do capítulo 5, versículo 4 diz assim: vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Olha só que interessante isso. Vocês são filhos da luz. E se vocês são filhos da luz, vocês vão discernir qual é o tempo. Olha só que interessante esse texto, irmãos. Então,
há uma pista aqui muito interessante para a gente, que serve de consolo para os nossos corações e ao mesmo tempo de instrução para que nós permaneçamos na luz. E quando nós permanecermos na luz, nós teremos uma iluminação da parte de Deus para sabermos qual é o tempo. E isso é muito interessante, irmãos, porque Deus vai instruir aqueles que estão filhos da luz, aqueles que estão na luz, para que a gente se prepare para esse tempo. Então a gente vai aprender a fazer a leitura de alguns sinais. Ah, mas essa pandemia é um sinal da volta de Cristo? Com certeza, irmãos, com certeza, sem sombra de dúvidas. Ah, mas aquele meteoro que está vindo em direção à Terra é um sinal do retorno de Cristo? Com certeza. Agora, o que nós precisamos entender é que cada dia que passa, nós estamos mais perto da volta de Cristo. Então, tudo que nós fizermos hoje, né, tudo que nós fazemos a leitura nos dias de hoje, nós precisamos entender que tudo isso nos aproxima ainda mais da volta de Cristo. O dia está chegando, né? Então nós precisamos nos preparar e nós precisamos ler esses sinais e precisamos também nos revestir, né, da couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Aqui nós não temos a armadura completa, como descrita lá em Efésios, né? Também em Gálatas aparece essa armadura, mas nós temos aqui uma parte da armadura. Nós precisamos nos revestir da couraça da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. Isso é essencial. Nós cremos na salvação porque Deus não nos destinou à ira, nós cremos que Deus nos destinou à salvação e nós passaremos então por esse arrebatamento e vamos desfrutar da presença de Cristo eternamente no seu governo milenar. Por isso, irmãos, nós podemos nos consolar uns aos outros. Nós que somos filhos da luz, nós que estamos na luz, nós podemos ter o nosso coração tranquilizado, bem tranquilo, porque nós não passaremos por tribulações, né? Cristo vai nos proteger, nós estaremos com Ele, debaixo da proteção dEle, debaixo da graça dEle, eternamente e de uma vez por todas, né? Deus não nos destinou à ira, mas Ele nos preparou para a salvação, né? Então, nós precisamos entender que Ele morreu por nós para que estejamos acordados ou dormindo, vivamos unidos a Ele. Então, nós somos chamados hoje a viver unidos com Cristo, né? E isso vai promover que nós estejamos unidos eternamente com Cristo um dia. Sabe, irmãos, talvez nós tenhamos, como igreja, perdido esse anseio pela volta de Cristo. Talvez nós tenhamos perdido o friozinho na barriga, né, da volta de Cristo. Né? E talvez a gente tenha se acomodado nas nossas próprias obras, naquilo que a gente está fazendo aqui na terra. Talvez a gente tenha perdido até a esperança na volta de Cristo. O que essa palavra nos resume aqui hoje, né, é que nós precisamos, em primeiro lugar, estar atentos. Né? Estejamos bem atentos, porque Ele vai voltar. Em segundo lugar, nós precisamos estar unidos a Ele. Nós precisamos estar unidos enquanto nós estamos vivos aqui na terra, não esperar o último momento para nos unirmos a Ele. Nós precisamos viver hoje a nossa união com Cristo. E por último, no versículo 11 do capítulo 5 diz: por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então nós precisamos exortar uns aos outros, e essa palavra exortação tem o sentido de consolação, né? Então nós precisamos consolar uns aos outros, fortalecer a fé uns dos outros, para que estejamos unidos com Cristo, para que estejamos atentos, e Ele voltará em breve. Ele foi ali e já volta, e quando Ele voltar, Ele quer encontrar uma igreja preparada, uma igreja adornada, uma igreja linda, pronta para o casamento com Ele nos ares, para o encontro com Ele nos ares. Amém? Que o nosso coração esteja
ansiando pela presença de Deus. Que o dia de hoje seja um dia em que a gente anseie verdadeiramente estar com Cristo, né? E que a gente possa declarar de todo o nosso coração, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Então que nós possamos colocar essa esperança de que Ele vai voltar e que possamos estar preparados. Pode ser que seja hoje, irmãos, pode ser que seja amanhã, né? Os sinais estão convergindo para que Ele volte em breve, e o tempo exato a gente não sabe. O que importa é que nós estejamos atentos, como aquelas virgens que se prepararam com o óleo para a chegada do noivo, né? Então que nós sejamos pessoas prudentes, né? Que nós estejamos preparados, atentos, unidos com Cristo, e que a gente se console uns aos outros, que a gente se fortaleça nessa mesma fé. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, ó Deus, porque a sua palavra é viva, porque a sua palavra, ó Deus, traz consolo para as nossas almas, porque nós podemos experimentar, ó Deus, a sua presença enchendo os nossos corações, confirmando tudo aquilo que a gente tem vivido, confirmando tudo aquilo que o Senhor já deixou descrito na sua palavra, e que no dia de hoje, ó Deus, nós sejamos cheios de Ti, Senhor, e nós possamos receber do Senhor a instrução que precisamos, o consolo que nós precisamos, para que nosso anseio pela Sua volta seja restaurado, Pai. Deus, nós confessamos que por vezes nós esquecemos da Sua vinda, nós não nos preparamos para a Sua vinda, e hoje, Senhor, nós queremos estar preparados, queremos estar alertas, atentos para os sinais da sua vinda, para também a sua própria vinda, que se for hoje, ó Deus, nós estejamos preparados para esse encontro contigo, que estejamos santificados, purificados, que no dia de hoje, ó Deus, nós recebamos essa santificação por parte do Teu Espírito Santo, e nós possamos juntos estar unidos com o Senhor, quer dormindo, quer acordado, quer comendo, quer bebendo, quer trabalhando na escola, o que quer que seja que façamos hoje, que nós estejamos unidos com Cristo, unidos com a sua presença, e assim possamos experimentar grande glória e grande bênção do Senhor. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu peço que o Senhor nos abençoe em tudo que nós fizermos, que sejamos prósperos e bem-sucedidos, que a sua paz inunde o nosso coração, em nome e por amor de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia, tenha um dia cheio da presença de Deus, repleto da paz do Espírito Santo na sua vida, e que hoje você possa desfrutar da bênção do Senhor e da santificação que nós temos só na presença dele, amém? Então Deus abençoe. Amanhã é sábado, mas amanhã nós temos devocional às 6:30 da manhã, tá? Então não perca, amanhã 6:30 da manhã, coloque já o seu despertador. Eu já coloco configurado lá, né? De terça até sábado já tem o despertador naquele horário, e vai ser bênção, porque amanhã Deus tem preparado mais banquete pra gente, amém? Deus abençoe a todos, um ótimo dia. Não se esqueça que Deus está contigo, e eu também, né? Tamo junto, abraços, até mais.